Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trocar uma ideia com a Natália Carelli, uma apaixonada pelo mundo dos fungos. A Natália é uma estudiosa e uma grande pesquisadora que vivencia os fungos no seu dia a dia. Para quem não sabe, o shimeji é um fungo, o Pleurotus. Natália trouxe para nós informações valiosíssimas. Atenção! Nem todos os fungos são comestíveis como o shimeji. É preciso ter muito conhecimento para conseguir diferenciar o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer. E ela trouxe para nós um conteúdo maravilhoso sobre esse grande universo dos fungos, da micologia. Vamos conferir? Olá, eu sou Carelli, tem umas vacas aqui atrás de mim, e aí acho que eu assustei um pouco agora, mas tá tudo certo. Bom, eu tô aqui para falar dos fungos com vocês, fui convidada pela Camila para estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse mundo bem vasto, bem vasto. Bom, nesse tempo eu comecei a estudar fungos e aí me deparei com uma micóloga muito importante para mim, que ela fez uma análise, né, dos fungos da micologia com a história, né, com a evolução da história, né. E ela fez uma cronologia muito incrível. Bom, se vocês verem uma vaca aqui, ó, vou mostrar até para vocês aquela aqui, ó. Ela tá bem aqui, querendo participar. Enfim, bom, os fungos. Esses fungos, eles começam a aparecer na história após um período, né? E a gente vai chegar nesse período para a gente conseguir entender a importância deles, né? Bom, a Maria Alice Neves, que é a micóloga que eu referenciei aqui, ela fala que a gente não pode ter o mundo que a gente tem hoje sem a presença dos fungos, né? E aí a gente entende esses períodos e a aparição desses fungos, né? No período devoniano, que aí é compreendido há 410 milhões de anos atrás, tinha a presença de uma espécie de planta, que hoje já é extinta. Ela não possuía as raízes verdadeiras, né? São as primeiras plantas que se encontram. Ei, quietinha! Se encontram em ambiente terrestre. E dentro da célula dessas plantas foram encontradas fungos. Aqui eu tenho uma caixinha com várias coisas, com sementes, até um dente tem, uma vela para acender fogo, mas também tem fungos. Fungo, fungo, fungo. E no período devoniano existe o processo de decomposição do lenho, né? Mas o que a gente estava falando é sobre as plantas, né? Dentro da célula dessas plantas foram encontrados fungos. E aí, através disso, essas plantas conseguiram ganhar umas condições favoráveis para estar em ambiente terrestre, né? Por conta dessa presença desse majestoso fungo. E aí, essa planta, com a presença esses agentes, essas árvores conseguiram se desenvolver, essas plantas conseguiram se desenvolver em espaços maiores, né? Em espaços mais distantes, conseguindo se propagar cada vez mais. Nesse período ainda, como eu tinha dito antes, começa o processo de decomposição do lenho, né? Então, novos fungos começam a aparecer cada vez mais. Nesse período de Permiano também, depois disso, né, em 286 milhões de anos atrás, os fungos começam a ter capacidade de decompor a lignina, né? Anterior a isso, tinha muitos materiais, densidades de matérias que não tinham a potencial de serem decompostas, né? Então a evolução responde com a presença de fungos. Vamos mandar os fungos para decompor esses materiais. A lignina, no caso, né? Um desses fungos que é bem comum, chamado de orelha de pau também, é o Trametes. Tem muita potencialidade para decompor lignina e materiais. Bom, no período Permiano, que sucede o período Carbonífero, durante sua existência foram originados grandes e importantes jazidas de carvão mineral, né?
Esse período é conhecido como a Idade das Grandes Florestas, com a presença dos fungos decompositores com potenciais até de acabar com as reservas de carvão. Os fungos, então, ele dá como resultado a dizimação da produção de petróleo, né? Existem regiões micofílicas, né, que é onde tem a maior produção e consumo de cogumelos, que é a Europa, a Ásia também. O Brasil se enquadra como uma região micofóbica, né, por não haver muita disseminação e conhecimento e hábito, né, do consumo de cogumelos, né. Isso é uma visão de acordo com a Maria Alice Neves, né, que é uma micóloga importante aqui do Brasil. Bom, mas aqui existem as populações tradicionais que falam sobre os fungos, que vivenciam os fungos, e isso é muito importante, né? A gente tem como exemplo esses dois mesmo que eu mostrei aqui. Os Yanomamis, eles têm um consumo bem direto com os fungos, né? Os fungos nativos da Mata Atlântica, esse daqui é um deles, que é o Lentinus crinitus, né? Existe um processo para se fazer esse fungo, para preparar o fungo. Vou sempre ressaltar aqui que é importante que para a identificação, consumo, tenha profissional, tenha alguém que estude isso, que já vivencie isso, porque isso é bem perigoso. Mas já a gente começa a falar sobre isso também. Bom, o cacau também, ele é uma planta associada aos fungos, né, que ocorre a fermentação. A fermentação é responsável por muitos alimentos que chegam através da nossa mesa somente depois da fermentação. O vinho, por exemplo, né, tem a fermentação, e os fungos são responsáveis por essas fermentações. Mas aí a gente está falando dos microfungos, né? A gente está falando aqui de macrofungos. Bom, a gente vai dar uma volta, vou mostrar alguns fungos para vocês. Aqui é uma agrofloresta. Então aqui o que mais tem é material para ser decomposto. Falando dos Yanomamis, existe um cogumelo Cioconium, que é um Panus nostrigosus. Esse cogumelo é novo para mim, é um fungo novo. Eu achava que era um Pleurotus, né? Mas é um Panus aqui, pelas características que se dá aqui. E também a análise, para se ter certeza de uma identificação, existe uma análise bem micro mesmo, né? Microbiológica, para se dar uma certeza dessas identificações, né? Os fungos que a gente consegue identificar são aqueles que têm características visuais muito bem definidas, né? E aí esses a gente consegue até ter uma margem de falar, não, esse é de tal gênero, esse é de outro. Como, por exemplo, esse daqui. Esse é bem grande, bem característico. Esse daqui é o Ganoderma. O Ganoderma, ele tem muitos usos medicinais, é um fungo que vem sendo estudado já com grandes potencialidades, né? O Oriente faz o uso dele há mais de 4.000 anos, né? Então existem produções lá, né? Do Ganoderma, né? Desse daqui. Esse daqui ele tá inteiro porque a gente está fazendo um experimento de tirar o extrato do hidrolato dele, né? Que a gente vai fazer é um extrato um pouco mais apurado do que um chá, né? Não, esse não é o alucinógeno, então não é o alucinógeno. Aqui a gente tem um Trametes também, um Trametes versicolor, bem lindinho, tá decompondo aqui, fazendo a atividade para a qual ele foi destinado. Aqui ó, a gente vê esses cabinhos aqui que são chamados de píleos, né? Eles nem dá pra ver, tô falando que dá pra ver. Aqui, ó. Mas a chuva acabou levando eles, né? Se a gente observar a nossa volta, a gente consegue ver muitas coisas, muitos fungos.
A gente precisa só observar, estudar cada um, né? Ver qual que é a potencialidade de cada um, tomar cuidado com eles, porque se a gente não estudar, a gente pode acabar se intoxicando facilmente. Às vezes até não pela falta de estudo, mas por acidentes mesmo, né? Existem muitos casos de intoxicação, existem muitos cogumelos tóxicos, existem muitos cogumelos comestíveis também, como o caso do Favos brasiliensis, que tem bastante por aqui, muito gostoso também, né? Então, quanto mais a gente conhece, melhor é, né? Mais a gente sabe como funciona, mais a gente tem acesso à informação, e os fungos propiciam isso de uma forma bem linda, né? Através, inclusive, relacionando os fungos com a etnomicologia, que é uma área de estudo que eu gosto bastante. Bom, façam a identificação, olhem em volta dos seus quintais, perguntem, pesquisem, mandem fotos, pode mandar foto para mim, eu adoro fazer identificação, quando eu consigo fazer identificação. E é isso, gente, tomem cuidado, mais uma vez, ressaltando, isso é muito importante, consumo somente com profissional, comprem da Camila, e é isso, gente, beijo, até breve. Nossa, quanta informação maravilhosa, quanto conhecimento incrível você trouxe pra gente, Natália, muito obrigada. Eu te faço um convite, hein? Vamos fazer uma caça aos cogumelos? O que você acha? Aí a gente aproveita, filma e mostra tudo pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Esse foi mais um quadro Troca de Ideias. Semana que vem tem mais.